Por que os países querem sediar a Copa do Mundo? Qual a importância? Quais os benefícios financeiros para a imagem do país? É isso que a gente vai discutir hoje no nosso canal. Fica ligado. E aí pessoal, galera do marketing esportivo, galera que trabalha na área, Copa do Mundo rolando, né? A gente não pode deixar de falar desse tema aí que mexe com todo mundo, essa paixão mundial, um evento que envolve aí todas as nações do planeta, desde as eliminatórias, praticamente todas as nações, né? A FIFA gosta muito de falar que tem mais países filiados do que a própria ONU, então não tem como não relevar, não considerar a importância do futebol na cultura mundial e a importância, inclusive, diplomática desse esporte que envolve apaixonados aí por todo o planeta. O Brasil caiu nas quartas, infelizmente. Sinceramente, eu estava confiante aí nessa conquista do Hexa, mas algumas seleções se demonstraram aí muito mais estruturadas nesse período, né? Mas voltando ao assunto Copa do Mundo, vou falar um pouco mais abrangente, tá? Sobre simplesmente o marketing esportivo. Eu quero dar uma abordagem um pouco mais política e mais geral aí desse evento, que a gente sempre questiona muito. A Copa do Mundo que aconteceu no Brasil levantou muitos questionamentos na comunidade internacional, porque um país em desenvolvimento como o Brasil, que fez investimentos altíssimos para sediar mega eventos como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, e se discute muito o legado desses eventos para esses países. Então o nosso país, especificamente a Copa do Mundo, que é a temática de hoje, gerou muitas críticas, né? Principalmente em relação às arenas que foram construídas, as sedes, o modo como elas foram definidas, a maneira política como se definiram as sedes no país e a construção de estádios em praças onde o futebol não é tão desenvolvido. O que aconteceu gerou os temidos elefantes brancos, né? Em Brasília, no Mato Grosso, em Manaus. Então isso é o que todos temiam e a gente até se questiona por que praças onde o futebol é muito mais evoluído, por exemplo, lá em Belém, em Goiânia, não foram sedes da Copa do Mundo, certo? Então isso é uma questão que a gente questiona muito. E na Copa das Confederações de 2003 teve aquela explosão dos protestos pelo Brasil. É muito engraçado dizer isso, mas esses protestos eles tiveram um efeito internacional. O mundo se questionou, ele fez com que o mundo passasse a questionar os mega eventos. A maneira impositiva da FIFA em relação à legislação dos países, o alto investimento, principalmente para países em desenvolvimento, o porquê que áreas prioritárias de uma nação deixam de ser atendidas para sediar um grande evento como a Copa do Mundo. Então isso gerou muito questionamento, principalmente os protestos vindo do Brasil, que é considerado o país do futebol, certo? Uma população teoricamente aí alienada e fanática para o futebol, então todos se imaginavam que seria um verdadeiro pão e circo. E quando rolou aqueles protestos, o mundo inteiro realmente se surpreendeu com a população brasileira. Pode não ter tido grandes efeitos dentro do nosso país. Nós mesmos, brasileiros, menosprezamos aquela onda de protestos. Não teve um objetivo específico. Realmente não teve algo específico. Foi um descontentamento geral. E a Copa das Confederações foi o início daquilo. Foi o que deu o start para o pessoal começar a acordar e gerar todos aqueles protestos que o mundo inteiro prestou muita atenção. E isso fez com que a FIFA, inclusive, mudasse sua política para as próximas Copas, de sediar, de não ficar somente em um país e dividir a sede, como é o caso agora, que será Estados Unidos, Canadá e México. E essa é uma política que deverá ser constante a partir de agora. E isso é um efeito, tá? Isso é um efeito direto dos protestos que aconteceram no Brasil. Então, nesse ponto, nós brasileiros também tivemos um papel de mudança, de abrir os olhos da comunidade internacional, ok? Agora vamos falar da questão de sediar o evento, sediar a Copa do Mundo, porque os países querem tanto receber uma Copa do Mundo. Será que é só o aspecto financeiro? Existem aí estudos controversos em relação ao efeito financeiro da Copa do Mundo, do evento em si, do retorno financeiro do evento em si, ok? Muitas vezes esse evento não se paga,
por sediar esse evento. Alguns criticam, digam que é apenas um salão de festa internacional, o que não é verdade, não considero isso. A Copa do Mundo tem um papel muito importante na propaganda internacional dos países, de uma visão internacional e de melhorar a imagem como um todo. Vamos tirar como exemplo a Copa da Alemanha, aquela visão do alemão sisudo, toda aquela carga que eles carregavam das guerras, da Segunda Guerra Mundial. Isso foi um pouco quebrado na Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. Foi trabalhado isso, o mundo inteiro viu o alemão um povo mais alegre, um povo festivo, que gostou muito de receber a Copa do Mundo, e isso teve um impacto internacional. Talvez esse seja um dos grandes méritos de sediar um evento desse. É o incremento do turismo, é a melhoria da imagem do país e, consequentemente, a abertura de novos negócios internacionais. Facilita abrir novas frentes. Quando se conhece, quando se há um cartão de visitas, isso facilita de uma expansão de negócios e isso influencia em todas as áreas como um todo. Sem falar no turismo, dos turistas que vão para a Copa do Mundo e que retornam posteriormente para conhecer o país de uma maneira mais profunda, e aqueles que passam a ter interesse em visitar aquele destino em função das propagandas e da visibilidade que gera uma Copa do Mundo. Um grande exemplo agora é a Rússia. Quantos brasileiros estão se surpreendendo com a Rússia? Aquela imagem que todos tinham da Guerra Fria, daqueles filmes, daquela Rússia sem graça, aquela coisa séria. E de repente agora as pessoas estão viajando e o número de brasileiros que se estão surpreendendo com o país é uma coisa impressionante. Então isso só ressalta a importância da gente viajar, da gente abrir as portas, não trabalhar com estereótipos, e a Copa do Mundo ela acaba sendo um instrumento muito bom para isso, para os países trabalharem dessa maneira. Então vamos lá, o grande custo desses eventos, dos mega eventos, tá? que gerou uma comoção internacional e tem feito essas entidades, o Comitê Olímpico, a FIFA, a questionar um pouco esse peso desse investimento para os países, principalmente por tratar de recursos públicos e os escândalos de corrupção que aconteceram nesses últimos anos, tem causado essa reanálise e esse novo posicionamento da FIFA e da Copa do Mundo. Tem um livro aqui, o Soccernomics, e ele defende algumas ideias, e aqui ele questiona nesse livro a questão, tá, do retorno econômico, né, do impacto econômico, que ele alega que o evento em si não traz um impacto econômico que vai dar um retorno financeiro para o país, porque ele alega que há um grande fluxo de turistas internacionais, mas são muitos turistas do próprio país que viajam pelo próprio país para poder assistir a Copa do Mundo. E ele cita um exemplo da Alemanha, na Copa da Alemanha, que muitos alemães saíram da Alemanha para evitar a confusão, não queria a bagunça de Copa e tal. Esse é um questionamento dele, tá? É questionável também, muita gente não concorda com essa visão. Mas a Copa do Mundo no Brasil colocou um pouco em xeque esses números. O alto investimento público, os escândalos de corrupção fizeram com que a comunidade internacional fosse um pouco mais crítica, mais severa em relação à Copa do Mundo em si. Mas ele fala uma coisa interessante, tá? Nesse livro aqui, que ele fala o seguinte: por que os países desenvolvidos querem sediar uma Copa do Mundo? Ele fala que a Copa do Mundo deixa a população mais feliz, que isso acaba sendo um grande instrumento de política pública do governo, porque deixa a população mais confiante, mais feliz, mais orgulhosa do seu país e da sua cultura. Porque todo mundo é o seguinte, por mais problemas que a gente tenha, quando é para fora, a gente busca mostrar o que tem de melhor, não é verdade? A minha família pode ter problema, né? Eu posso falar mal de alguém da minha família, mas ai se alguém de fora falar. Isso vale para todo mundo, isso vale para todos os países também. Vai criticar o país, vai criticar um outro país para um morador daquele país, para um cidadão daquele país. Obviamente que ele não vai gostar. Nós brasileiros criticamos o Brasil, mas se um estrangeiro vier criticar o Brasil, com certeza o nosso posicionamento acaba sendo um pouco diferente. E aqui ele fala o seguinte, que sediar uma Copa do Mundo não tem nada a ver com dinheiro. Em vez disso, revela algo sobre a nova política da felicidade que surge no mundo rico. Então ele defende que a população fica mais feliz, que os governos acabam querendo sediar uma Copa do Mundo porque ela tem um impacto positivo. Obviamente que na Copa do Mundo do Brasil isso não aconteceu,
certo? O impacto não foi positivo, a população não recebeu de braços abertos a Copa do Mundo, principalmente pelo investimento público altíssimo, pela estratégia errada de investimento, os elefantes brancos e os problemas sociais que o nosso país possui. Então isso é uma questão importante. E outra questão é o seguinte, quando se fala da política internacional, tá? Dos mega eventos esportivos e o seu papel no soft power. O que é o soft power? Soft power é o poder brando, é o poder que uma nação exerce sobre as outras nações sem ter que utilizar a força. Então é a maneira de propagar a sua ideologia, a sua política, a sua cultura e, consequentemente, gera laços econômicos e abre portas no mercado internacional. Então é o seguinte, o que diz aqui, tá? Tem o autor, o Portela, ele fala o seguinte, que o soft power é quando um país é capaz de alcançar seus resultados desejados no mundo da política porque outros países querem imitá-lo ou concordam com um sistema que produzam tais efeitos. Então esse é o soft power, é a capacidade de influência que um Estado possui, tá, sem utilizar a força em si. E tem uma tabela interessante, tá, do livro Soft Power, do autor, ele é o Joseph, depois eu coloco certinho ali nas descrições, quem tiver mais interesse em pesquisar, que ele fala o seguinte, dos 3 tipos de poder no cenário político internacional, que é o poder militar, o poder econômico e o poder brando, que no caso é o soft power. E quais são os comportamentos desses tipos de poder? O poder militar é a coerção, dissuasão, desencorajamento, proteção. Já no poder econômico, indução, coerção. E no poder brando é atração, formação de agenda. E depois ele fala das moedas primárias desses 3 poderes, que no poder militar são as ameaças e a força. No poder econômico, pagamentos e sanções. E no poder brando, no soft power, valores, cultura, políticas, instituições. E por último, as políticas governamentais ligadas a esses 3 poderes. Tipos de poderes. Do poder militar é a diplomacia coercitiva, a guerra e a aliança. Já no poder econômico, fala da ajuda, do suborno e das sanções. E por último, no soft power, são a diplomacia pública, a diplomacia bilateral ou multilateral. Então, dos 3 tipos de poder, e aí fica muito claro para a gente essa questão de sediar os grandes eventos e a importância disso na visão internacional do país. Quem agora não se interessa mais pela Rússia, quem não tem uma visão diferente da Rússia, assim como nós tivemos da Alemanha e dos outros países que sediaram a Copa do Mundo. Gera interesse internacional, gera curiosidade, gera negócios, aumenta o fluxo turístico, enfim, são infinitas possibilidades e questões aí que acabam se intensificando após sediar um evento desse. Um exemplo do soft power brasileiro foi a visita à seleção brasileira, que é um exemplo clássico aí que da época do governo Lula, foi jogar no Haiti. Então quem assiste o vídeo até produzido pela CBF da seleção com Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, fica encantado com aquele vídeo. O poder da seleção brasileira e o poder do futebol brasileiro, que hoje é um dos melhores produtos do nosso país. E muitas vezes nós, brasileiros, não valorizamos isso. Há um certo preconceito contra o futebol, contra o samba, contra o carnaval. Olha, se nós soubéssemos explorar isso de uma maneira comercial muito mais forte, muito mais profissional, pode ter certeza que seriam produtos internacionais muito consumidos. O Brasil lucraria muito mais com turismo, com viagens internacionais, e no futebol, que hoje nós exportamos os jogadores, as commodities, que se torna uma commodity o jogador nesse caso, a gente sabe das dificuldades, das questões econômicas, da diferença cambial e o poder das ligas europeias em atrair esses jogadores, mas independente disso, o nosso futebol pode ser muito mais organizado. A gente pode ser muito mais forte e exportar as nossas marcas, trabalhar internacionalmente as nossas marcas e não simplesmente mandar matéria-prima para fora. Eu sei que isso é um processo longo, é muito difícil, a concorrência internacional é muito forte, mas tem que se trabalhar nesse sentido, tá? E para encerrar esse assunto, acho que eu falei pra caramba hoje aqui, né, dessa questão do soft power, passou uma matéria muito interessante esse final de semana na Globo,
no Esporte Espetacular sobre Bangladesh e a torcida deles por Brasil e Argentina. Olha a importância, olha o fanatismo. Eu fiquei emocionado com aquele vídeo. A influência que tem o futebol brasileiro em muitos países do mundo, a paixão que desperta, entendeu? E o poder de penetração do futebol. Eu tive a oportunidade de viajar para a China e eu fui para Weifang, uma cidade no interior da China, e a gente sempre tem aquela curiosidade de perguntar o que eles conhecem, o que eles não conhecem. Falar que Ronaldo, todo mundo conhecia. Ronaldinho Gaúcho, todo mundo conhecia. Eu perguntei Madonna, não conhecia. Perguntei Elvis Presley, muitos não conheciam. Muitos não conheciam os Beatles. Não conheciam os Beatles, mas conheciam o Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldo Fenômeno. Então, assim, o futebol ele tem essa força. O esporte ele tem esse poder. Então a gente tem que trabalhar mais forte isso. E isso a nosso favor, para que abram portas para nós. É isso aí, pessoal, fechou. Falei pra caramba, tá? Grande abraço, então estamos aí. Fechou.